O número de parágrafos da sua redação importa? Sim, e importa muito. Então, quantos parágrafos você deve escrever? Você deve escrever 4 parágrafos. Por quê? Bom, o motivo, a resposta rápida para essa pergunta, e na minha opinião incontestável, é que todos os alunos que tiram 1000 na redação do Enem, que tiram a nota máxima na redação do Enem, escrevem 4 parágrafos. Isso já deve ser motivo suficiente para você colocar em prática aquele ditado, né? Em time que está ganhando, não se mexe. Então, se os alunos têm tirado 1000 pontos fazendo 4 parágrafos, todos eles, não há por que você escrever um número diferente de 4 parágrafos. É um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento, né? Um parágrafo focalizando em uma ideia força e outro parágrafo focalizando em outra ideia força, ou ideia núcleo, né? Enfim, você vai ter 2 argumentos para defender a sua tese, né? É isso que eu quis dizer. Um parágrafo do desenvolvimento focando em um argumento e outro parágrafo focando no outro argumento. E o quarto parágrafo, o quarto e último parágrafo, a sua proposta de intervenção. Tá, e por que não escrever, outra resposta, né, para essa pergunta, por que não escrever um número diferente de 4 parágrafos? Bom, voltando para o time que está ganhando no semestre, né, voltando para as redações que tiraram nota máxima no Enem, tiraram nota 1000 no Enem, todas elas possuem argumentos muito bem desenvolvidos, certo? Então o que acontece é o seguinte, se você fizer, por exemplo, 5 parágrafos, isso significa que você vai estar trabalhando 3 ideias núcleo, você vai estar trabalhando 3 argumentos. E já que você vai precisar de um espaço para o terceiro argumento, você não vai conseguir trabalhar tão bem assim o primeiro e o segundo argumento, certo? Então é impossível tirar 1000 na redação do Enem se eu não fizer 4 parágrafos. Olha, não estou dizendo isso. Teoricamente é possível, sim. Agora, é improvável, é improvável. Por quê? Pela realidade que se coloca diante de nós, todos que tiram 1000 na redação do Enem escreveram 4 parágrafos, certo? Então isso indica pra gente que, bom, ou isso que eu falei, né? Ou você acaba não tendo espaço por desenvolver mais de um argumento, você acaba não tendo espaço para desenvolver melhor os seus 2 primeiros argumentos. E isso acaba te tirando o 1000. Você pode tirar uma nota boa ainda? É óbvio, é claro que sim. Mas é claro que o meu foco aqui é que vocês tirem 1000, né? É ensinar vocês a tirarem 1000 na redação do Enem. É por isso que as minhas aulas são baseadas, esses vídeos que eu estou fazendo, etc., e as informações que eu passo para vocês são baseadas não no que eu tirei da minha cabeça, não em alguma teoria que eu criei, eu acho que vai ser assim, não, mas na análise que eu venho fazendo das redações que já tiraram 1000 nas provas do Enem, principalmente de 2017 e 2018. Por quê? Porque são os mais recentes, né? O Enem ele vem ganhando uma consistência e uma estrutura própria dele, né? E os anos em que essa estrutura está mais consolidada são os últimos anos, né? 2017, 2018. Então eu venho avaliando essas redações e as informações que eu estou passando aqui para vocês são baseadas nessas redações que tiraram nota 1000. Eu tomo elas como modelo, como exemplo, para transmitir para vocês as informações que são relevantes. Eu tenho que ficar de olho no horário agora, né? Enquanto o tempo de gravação está rolando, porque o vídeo passado eu gravei 11 minutos, não sabia que o Instagram TV tem limite de 10 minutos e acabei tendo que cortar o vídeo anterior abruptamente, né, no meio. Se você... No meio não, perdão, antes de encerrar de fato, né? Se você vê lá nos últimos segundos do vídeo anterior, eu simplesmente encerro o assunto, né? Não me despeço, não falo até o próximo vídeo, alguma coisa assim, nem nada. Foi porque aconteceu isso. Pois bem, voltando aqui para o número de parágrafos, né? Então você escrever parágrafos demais, mais do que 4 parágrafos, é ruim por quê? Porque provavelmente você não vai ter espaço para desenvolver direito os parágrafos anteriores, né? Principalmente na argumentação, no desenvolvimento. Então, selecione apenas 2 parágrafos para você falar dos seus argumentos, os argumentos que defendem a sua tese, que respondem à pergunta por que a minha tese é verdadeira.
E se eu fizer menos? E se eu fizer 3 parágrafos? Em todas as redações que eu corrigi na minha vida, eu nunca vi, graças a Deus, um aluno escrever só 2 parágrafos, certo? Mas já vi alguns alunos escreverem 3 parágrafos, né? Um de introdução, um outro de desenvolvimento e um terceiro de conclusão. E qual é o problema desse aí? Bom, se o aluno quer defender apenas uma ideia núcleo, né? Ele quer defender apenas um argumento que responde à pergunta por que a minha tese é verdadeira, você tem 2 problemas aí. Primeiro, se o aluno defende um argumento só, aparentemente, eu estou falando isso no contexto do Enem, certo? E baseado, lembrando, baseado nas notas das redações que tiraram 1000. Perdão, baseado na estrutura das redações que tiraram 1000. Baseado no que está funcionando, né? No time que está ganhando. Provavelmente você vai dar a entender para o corretor que você não tem muitas ideias a respeito daquele assunto. Por mais que você defenda muito bem uma ideia, você escreva metade da sua redação, praticamente, ou literalmente mesmo, seja só você defendendo aquele seu argumento em relação à sua tese. Parece que você está indicando que você não tem muito mais o que falar, o que dizer a respeito dessa tese que você selecionou, certo? Então, vai parecer para o corretor que você não é tão capacitado assim quanto o aluno que escreve 2 parágrafos de argumentação, certo? E qual é a segunda coisa que pode acontecer? Você tem em um parágrafo só mais de uma ideia. Você tem em apenas um parágrafo, né, de desenvolvimento, mais de uma ideia, mais de uma argumentação em relação à sua tese, né? Mais de uma ideia núcleo que defende a sua tese e a explica. Bom, se você tem mais de uma ideia núcleo, né, mais de um argumento dentro daquele parágrafo, então você não tem motivo para não ter separado essas ideias por meio de parágrafos, correto? Então, mais uma vez, o corretor vai ver que você tem algum problema em relação à estrutura do texto dissertativo argumentativo. E o problema nesse caso você não sabe quando dividir as ideias por meio de parágrafos. Então, provavelmente você não vai conseguir tirar 1000 pontos se você escrever uma quantidade de parágrafos diferente de 4. Faça desse jeito. Repito o que eu falei no começo do vídeo. Em time que está ganhando, não se mexe. Todas as pessoas que tiraram 1000 na redação do Enem, 2017, 2018, certo? Que foram as que eu vi. Escreveram 4 parágrafos. Faça que nem eles. Siga o exemplo que está dando certo. Escreva 4 parágrafos também. Um de introdução, 2 de desenvolvimento, cada um para uma ideia núcleo, cada um para uma argumentação sua, certo? Uma resposta da pergunta por que a minha tese é verdadeira e um parágrafo, quarto e último, para a sua proposta de intervenção, certo? Então, até o próximo vídeo.